Show! Vamos lá então para mais um vídeo do Espetinho de Kafka. A gente vai continuar falando sobre a otimização do Apache Kafka e aqui a gente vai falar hoje então sobre a latência, né? O que é a latência basicamente, tá? A latência, vamos vir aqui, a gente já tem algumas configurações, eu já vou falar sobre elas, né? A gente vai comentar uma a uma, mas a latência basicamente, vamos pegar aqui o nosso Kafka aqui, né, de exemplo. Vamos dizer que a gente tem o broker Kafka e aí eu vou ter aqui um produtor qualquer e um outro consumidor qualquer aqui, um de cada lado. E a latência basicamente vai ser o quê? O tempo que esse cara vai chegar aqui no broker e vai depois vir para cá. Então a latência basicamente é esse tempo aqui, ó, que o produtor produz a mensagem no Kafka, o consumidor consegue consumir. É o tempo que a mensagem vem do ponto A, né, vamos dizer assim, para o ponto B, o mais rápido possível. O Kafka, por padrão, ele já tem a configuração dele já pensando na latência, né? Se a gente olhar as configurações que o Kafka tem, né, por padrão ali, a latência ela é o principal ali configuração, mas tem alguns detalhes que a gente precisa comentar aqui que é muito importante você entender. Primeira coisa, né? O que é essa dessa latência aqui que a gente está falando hoje? A latência, então, ele é o percentil que a gente tem que entender, né? Então, geralmente tem lá P50, P90 e o P99. E o que é cada um desses daqui em resumo, né? É a latência máxima de 50% dos casos, de 50% dos casos, de 90% dos casos ou 99% dos casos. Ou seja, se eu tenho um percentil alto com um P99, eu consigo entender que todo mundo que está passando por ali, ou seja, os eventos que estão passando pelo Kafka, eles estão em P99. Isso é bom, é isso que a gente quer, porque 99% dos casos estão ali tendo a melhor performance, só 1% está tendo performance ruim. E se a gente olhar aqui, ó, deixa eu pegar aqui esse benchmark que a gente usou na semana passada, a gente falou então da outra vez, né, no último vídeo, que o throughput, quanto maior o throughput, pode aumentar a latência. Mas nesse teste de latência aqui que eles fizeram, tem o P50, 90, 99, throughput teste, latência teste aqui, ó. Eles pegaram então mais ou menos 200 mil mensagens com 200 mega por segundo, o que não é o limite das partições. Lembra que a partição era 300 mega que a gente tinha olhado aqui, ó, né, que ele mostrou. Cada partição, ou seja, cada disco tem um limite de 300 mega por segundo. Mas aqui eles fizeram um teste para medir a latência melhor, não estressando até o último talo ali, né? Então 200 mensagens com 1 KB de mensagem, e aí esse que foi então o resultado. Começa aqui com P50, P90, P99 e a gente chega a boa parte das mensagens ali, ó, com P99. E é isso que é o que precisa. Eu quero que todas as minhas mensagens vão estar em P99, a boa parte delas, né? Sem problema algum. Então, você pode ver que o Kafka aqui, nessa configuração que eles fizeram, funcionou legal. E qual é a configuração? A gente precisa entender, então, tudo aquilo que a gente precisa colocar no Kafka. Cadê o nosso desenho? Vou voltar para ele aqui. Pegar esse cara aqui para conseguir desenhar, né? Ficar legal. Então, no último vídeo a gente falou sobre throughput, mas a latência. O que usa a latência, então? Para que acaba sendo utilizada, né? Quais os casos de uso? Geralmente a IoT pode usar latência, monitoramento pode usar latência, processamento de pagamentos precisa de latência baixa. Então, esses são alguns casos de usos que provavelmente a latência ela vai prejudicar, ela vai impactar, tá? No real time, no streamings. Ela está totalmente envolvida ali no tempo real que a gente precisa. E aí a gente tem alguns casos de uso que a gente pode ver lá também. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui, vamos descer aqui, ó, o nosso banco de dados. Vamos dizer aqui que eu tenho um banco de dados, certo? E aí eu preciso... É muito comum isso, isso é o clássico, né? Então eu tenho deixa eu fazer ao contrário aqui, ó. Aqui. Eu tenho esse consumidor, e aí o que geralmente a gente acaba fazendo aqui? É muito comum fazer isso.
Esse consumidor aqui, ele pega a informação aqui do Kafka, e aí ele pega a informação aqui do banco de dados, ele processa, faz join, faz outras aggregation, faz outras coisas, faz um select aqui no banco, ou então numa API, né? Ele pega lá, vamos usar esse aqui como se fosse uma API para representar a nossa API. Então, tudo errado. Isso aqui, esse cenário aqui, você vai ter latência alta, vai ter performance ruim, vai ser nada legal, porque você está processando e fazendo muita coisa aqui, sendo que você pode quebrar por passos aqui, e essa é a indicação do Kafka. Presta muita atenção nisso, tá? Então, qual que é o ideal? O cenário ideal aqui para o Kafka seria você pegar esse banco de dados, e aí a gente vai vir aqui, vai trazer para dentro, vamos usar isso aqui como nosso tópico, tá? Então eu tenho um CDC, por exemplo, que pode fazer isso para a gente, que vai trazer aqui no nosso tópico 1, beleza? Trouxe a tabela do banco, a minha tabela do banco ela está aqui nesse tópico 1. Aí depois eu vou ter aqui um streaming ou um KSQL. Pode ser um dos dois aqui, ó, que vai estar fazendo o seu select, o join das tabelas que cai desse banco aqui, vai fazendo as transformações que eu preciso, e aí ele já vai me trazer, ele vai então fazer o quê? Ele vai pegar as informações dessa tabela e já vai dividir aqui em diferentes resultados, ou seja, eu fiz meio que um tratamento e já separei as coisas que eu queria aqui para esse cara, beleza? E a mesma coisa eu posso fazer com a API. Qual que é a ideia aqui, tá, galera? É a gente tentar trazer as coisas para dentro do Kafka. Então eu quero pegar o que eu tenho das fontes aqui de dados, diferentes fontes de dados, e trazer todas para dentro do Kafka aqui, ó, já. Né? Eu não tenho que ficar consultando. Depois eu posso devolver para um banco de dados aqui, ó? Pode. Só que daí eu já vou ter feito algumas transformações no Kafka aqui, por exemplo, ó, já criei um outro banco, um tópico. Esse tópico aí, ó, que está aqui, o tópico que está aqui, por exemplo, ó, já é o dado transformado, já é o dado pronto. Eu só preciso de um consumidor, o consumidor 1 aqui, para só vir e fazer o update na tabela, por exemplo. Naquele banco de dados, ou em qualquer outro lugar, ou quem sabe lá na API, aqui em cima. Entendeu? Porque toda a transformação que eu precisava fazer da mensagem, eu fiz aqui dentro do meu Kafka. Com um KSQL, eu posso ter usado aqui um Kafka, né, um Kafka Connect aqui para ter feito. Então é muito importante isso. Quanto menos coisas você conseguir fazer, dependendo de uma API externa ou dependendo do banco, e conseguir concentrar os seus esforços aqui dentro do Kafka, você vai ter uma latência muito menor, porque o Kafka é 10 milissegundos que ele trabalha. É muito rápido o tempo de resposta dele ali, entre eles. E é claro que tem algumas configurações, alguns macetes que a gente vai falar aqui para você melhorar. Então, o produtor, ele precisa de tempo de batch, ou seja, ele precisa produzir muito rápido aqui para dentro do Kafka. É por isso que o LingerMS é 0. Lembra que no throughput alto eu aumento isso aqui, eu espero e tento colocar um batch um pouco maior para ele esperar um pouco mais tempo. Mas aqui não, eu quero que ele pegue o batch o mais rápido possível e já envia, tá? Valor default 0 e o byte size no default é o suficiente, tá? Eu desabilito a compressão. Por que eu desabilito a compressão? Porque eu não quero que ele use a CPU para ficar comprimido. Eu quero dar todo o esforço de CPU e todo o recurso que eu tenho para produzir a mensagem o mais rápido possível, sem fazer compressão ou descompressão. Então, tanto para o consumidor quanto para o produtor, não ter a mensagem comprimida é a performance que a gente está ganhando. E o ACK igual a 1, por quê? Eu não tenho que ficar esperando ele gravar, confirmar que ele gravou em todos os nós ou todas as réplicas, né? Porque eu quero rápido, tá? Então,
lembra que esse fit min bytes igual a 1, aqui em cima no throughput, a gente colocou fit min bytes, a gente aumentou, porque eu quero pegar mais informação. A ideia é ter um throughput maior, ter uma taxa de transferência maior aqui. Não me preocupo tanto com latência. Agora aqui não. A gente já está se preocupando um pouco mais com latência, né? Então a gente tem que estar ligeiro com essa questão aqui. Eu tenho que pegar o mais rápido possível, entendeu? Essa é a ideia. Eu quero que ele traga e consiga pegar o mais rápido possível. E aí eu tenho algumas performances que estas performances aqui, ó, para mim pode fazer sentido, que eu não acabei não colocando, mas o número de threads, de I/O threads e network threads aqui pode sim ajudar, tá? Nessa performance de latência. Mas esse réplicas fit aqui, ó, que é esse cara aqui, né? Vamos lá na documentação, voltar aqui no nesse cara aqui, a gente vai na documentação do Kafka. E aí já pegamos esse... Caramba, ele tá por trás, né? Olha aqui. Depois eu preciso ajustar isso aqui. Vamos achar, cadê? Aqui, ó. Então, é o número de threads usado da replicação de records entre brokers, tá? Por que isso, cara? Vamos lá no desenho, eu vou tentar explicar isso aqui, talvez aqui mais para baixo. Então, o nosso Kafka Broker, digamos que aqui, que eu tenho aqui 3 brokers, eu tenho uns desenhos mais bonitos, por isso que eu não gosto de desenhar, mas acho que assim fica mais didático, né? Eu tentando desenhar, apesar de meu desenho ser horrível, mas é importante a gente tentar entender aqui o conceito. Mas desenho feio grava, né? Eu acho. Acaba gravando, você fala, nossa, que desenho feio pra caramba. Bom, então vamos lá. Os nossos brokers aqui, se eu tiver, por exemplo, e aí vai a questão do tópico, né? Então, se eu tenho tópicos aqui, ó, com muitas partições aqui dentro do broker, por exemplo, vamos supor que eu tenho mais de 1000 partições aqui, tá? E aí, o que acontece? Eu tenho replication factor igual a 3, R igual a 3 aqui. Eu preciso, então, replicar 1000 partições para cá e 1000 partições para cá, né? Não necessariamente vai ser assim, mas você entende, né? As replicações têm que vir porque o R igual a 3. Só que, beleza, talvez 1000 partições é um número... mas 1000 partições é meio comum, pode acontecer. Exato, mas depende do workload ou da CPU e memória que você tem aqui, você vai começar a perceber que para o broker conseguir replicar todas essas partições aqui, ó, e se for muitas mensagens, pode ser custoso para o broker e ele pode começar a ter lag. Isso pode acontecer, tá? Entre brokers, tá? Então o broker, pensa assim, eu tenho o broker 1 e o broker 2 aqui. O que ele faz? Qual que é por trás dos panos aqui, né? Debaixo dos panos, o que está acontecendo? Esse broker, ele está meio que usando quase que o mesmo conceito de um consumer aqui para consumir as partições aqui, ó, essa partição aqui para trazer para cá, consumindo e produzindo aqui essa partição, replicando, fazendo a réplica de partições para cá. Basicamente é isso que ele está fazendo. E se eu tenho apenas esse parâmetro aqui que a gente falou, ó, número de réplicas features aqui igual a 1, que é o default, talvez eu precise aumentar, como se eu desse mais thread, né, para o meu broker, para ele conseguir ter mais poder de processamento para fazer a réplica entre brokers. Então, olhar esse parâmetro e ajustar ele pode ganhar performance e latência, porque se eu coloquei 1000 aqui, pode ser que 1000 não seja, mas sei lá, 100.000 partições, e aí talvez você tenha que aumentar melhor esse parâmetro aqui, dar uma ajustada nele. Ou então, que daí é uma indicação, que a gente sempre dá, aumenta a quantidade de brokers. Por que aumenta a quantidade de brokers? Porque assim eu vou conseguir distribuir melhor todas essas partições entre mais brokers e assim, pensa bem, eu não tenho que exatamente passar 100.000 partições de um para o outro. Eu consigo
distribuir melhor um pouquinho para cada broker, entendeu? É por isso que a gente às vezes tem clusters muito grandes com muitos nós do Kafka. Porque se eu preciso de uma latência baixa, talvez aumentar a quantidade de broker seja uma excelente estratégia. E não seja tão estratégico aumentar a quantidade de broker, quantidade de CPU, né? Talvez você tenha aqui lá, sei lá, 32 CPU aqui. Ou 320 CPU. Você pode fazer um número absurdo, porque vou aumentar a CPU porque eu só quero 3 brokers. Mas, cara, talvez você aumentar a quantidade de nós no seu cluster pode trazer muito mais performance do que você aumentar a CPU e memória de um único cluster ali que você tem. Então você tem que dar uma olhada e fazer esses testes. É por isso que olharmos para esses detalhes é muito importante, tá? A outra coisa do streamings, uma configuração aqui do Topology Optimization, ele por default ele vem sem optimization, então você pode dar uma otimizada ali nesse cara, tá? Que ele pode te ajudar a melhorar. Então, basicamente, voltando aqui, né? Esse fit min bytes igual a 1 e ele tem também o MS, né? Também acho que a gente poderia pôr aqui, que ele acompanha, na verdade, né? Um acompanha o outro aqui, que seria esse aqui e esse aqui. Tá vendo? Preciso melhorar isso aqui, né? Depois eu dou uma ajustada depois do vídeo. Então, uma dica aqui, evite criar muitas partições controle as partições, toma cuidado, não faça partições de qualquer maneira, criando o controller, né, o Craft, o protocolo Craft, ele ajudou a gente ter mais partições entre brokers e tal, mas, cara, toma muito cuidado com a quantidade de partições que você vai usar no seu Kafka, né? É importante você ter o quê? Um balanceamento que a gente chama entre brokers, tá? Se você conseguir, por exemplo, ter o mesmo número de partições total, né, entre líderes e seguidores por broker, quanto mais pareado for, é melhor. Então, essa até é uma questão que a gente pode abordar num outro vídeo com mais detalhes. O número de partições que eu vou definir para o meu cluster, é importante você ter o equilíbrio dele, tá? Isso ajuda muito. Esses testes que a gente fala, que eu tenho comentado aqui, faz toda a diferença e pode te ajudar a ter um Kafka mais equilibrado, tá? Um Kafka, porque ele, como eu falei, o default do Kafka foi desenhado para baixa latência, para ele sobreviver e funcionar com isso, beleza? Então, se você tem mais alguma dúvida, mais alguma ideia, algo que a gente pode continuar falando aqui, pode falar no vídeo, mas a ideia é seguir essa série. A gente falou sobre throughput, já temos um vídeo de throughput. Hoje eu falei sobre latência, agora falta falar sobre a durabilidade e alta disponibilidade. Então, valeu, até mais.